Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio. Na verdade, esse é o último do De Quebra. Ufa, Eu sou a Luísa, estou aqui com a minha parceira. eu sou a Emê, um salve. Muito boa noite, boa tarde, bom dia. Não sei que horas do dia você tá vendo esse, Uhum. esse podcast. Estamos aqui com o Matheus, veio representar o projeto, que é a Frente Periférica, o lançamento do Periferias pelo Clima e o encontro das periferias. Boa noite, Matheus, seja bem-vindo. Boa noite, gente. Boa Boa noite aí quem noite, tá assistindo a bem-vindo. gente. Tô muito feliz de estar aqui no De Quebra. Já tinha falado pro Gama pra vir trocar essa ideia com vocês, então tô muito feliz de poder trocar essa ideia e é isso aí. Já Vamos chegou trocar ideia. sorridente Já chegou já, sorridente, né, todo né, simpático. energia. Isso porque já tá tarde da noite já, mas a gente tá Sim, aqui estamos trazendo aqui. conteúdo pra vocês. E fala um pouco do projeto, explica pra gente como que funciona. Legal, acho que a Frente Periférica ela é uma consolidação de algumas lutas, né? Na época da pandemia, diversos coletivos, tanto coletivos de cultura quanto movimentos de moradia, associação, eh, eles começaram a desenvolver algumas ações de solidariedade nas quebradas. E com isso surgiram algumas frentes, na Zona Norte, na Zona Leste, na Zona Sul, juntando os vários coletivos que estavam atuando na pandemia. E aqui na Leste a gente criou uma frente chamada Frente Popular pela Vida. Na Zona Norte tinha a Rede Solidariedade Brasilândia. Em Heliópolis, a Unas de Heliópolis fez uma ação de solidariedade muito forte lá, de entrega de escudos, né? Você lembra daqueles escudos faciais da, Sim, da pandemia? E também, é, enfim, entrega de cestas básicas, enfim, juntamos essa galera e a gente começou a pautar a política pública na pandemia. E, cara, quando a gente se juntou, que a gente começou a levar a pauta dos hospitais de campanha, das ações de agentes comunitários de saúde para a prefeitura, a gente começou a perceber ali a força da quebrada, a força das periferias, porque quando a gente se junta, a gente é mais forte. Então, nesse momento de pandemia, começaram a brotar essas ações e a gente criou um grupo, né? Já de encontro das periferias, ali naquele contexto. Aí a pandemia baixou, o grupo de WhatsApp continuou, só que a gente ficou com essa ideia, poxa, em algum momento a gente precisa se juntar. Então, nesse meio tempo, cada território seguiu com as suas ações e tal. E aqui na Zona Leste, infelizmente a gente perdeu o Padre Ticão, né? Em 2021, em janeiro de 2021, a gente perdeu o Padre Ticão, que era um conector, assim, dessas lutas. Inclusive, eu conheci o Gama, né, o pai do João, na Rede das Culturas da Zona Leste. Que o Padre Chicão, ele fazia, ele tinha, era muito natural para ele juntar os movimentos, juntar a galera da moradia, juntar a galera da saúde, juntar a Rede das Culturas. E o Padre Chicão, ele tinha uma prática lá na paróquia dele de fazer as escolas da cidadania, que era um local para troca de saberes entre as coletividades, palestras, cursos, e durou durante muito tempo. E isso também se refletiu na discussão de plano de metas, de plano diretor, de incidir sobre orçamento público e trazer essa linguagem para o movimento popular. Então, o Padre Ticão ele teve uma importância muito grande, né, antes da morte dele, em fazer essa conexão. Quando a gente perdeu o nosso querido Padre Chicão, a gente perdeu a referência. Quem vai ser a pessoa, aonde esses coletivos vão se reunir? Foi quando em 2022 a gente juntou a galera que estava próximo do Padre Chicão, né? Não só a galera da paróquia em si, mas admiradores deles, movimentos de cultura, movimentos de saúde, de educação principalmente. A gente juntou e falou: Meu, tem tanta luta que o Padre Ticão organizava que a gente precisa ter um local, ter esse lugar para manter a unidade, a organização de movimento social num lugar de unidade. Foi aí que a gente criou o Fórum Social da Zona Leste, que é eu diria que
um instrumento muito importante da luta e que abraçou essa luta da Unifesp, dos institutos federais, etc. Que aí depois a gente troca mais ideia. Mas aí o Fórum Social, dentre as suas ações, formações que a gente vinha fazendo, lutas em conjunto, a gente pegou e no ano passado a gente falou: opa, é agora que a gente vai se juntar com as outras quebradas. Tá na hora da gente pegar aquela ideia, aquela energia que surgiu na pandemia, conversar com as lideranças de quebradas das outras quebradas e fazer um encontro das periferias. Foi aí que a gente surgiu. Foi em junho do ano passado, estamos fazendo um ano, né, esse ano. É um E a bebê gente vai pro ainda. nosso segundo encontro esse ano. E aí temos o projeto do Periferias pelo Clima, mas aí eu vou contando a história aí. Então nasceu bem de um movimento sociopolítico, né, de trazer política pública para dentro da periferia, assim. É porque normalmente a gente está abordando bastante sobre a cultura e a arte, mas também a política ela é importante para que as coisas se movimentem, né, que sejam dadas à população, por exemplo, de maneira legislativa, por exemplo, né. E aí como que foi essa dificuldade, se houve dificuldade de ingressar nessa parte mais política, como a prefeitura que você citou, ou até mesmo os hospitais de campanha, porque tudo isso envolve muita legislação, muita política, muita verba, muito dinheiro público. Qual foi a maior dificuldade disso, se houve, né, no caso? Eu acho que o movimento social ele tem um papel de levar a demanda popular. O poder público tem o poder e a técnica para responder à demanda popular. Então, o Fórum Social, nesse primeiro momento ali, que não existiam essas organizações na pandemia, era uma outra parada, a gente procurou conversar, criar esses núcleos, e o que foi fundamental, que a gente juntou a galera de movimento social com a galera da Unifesp Zona Leste. Então, os professores, o professor Cazu, o professor Tiaraju, o Ricardo, a Silvinha, E é enfim, recente também a Unifesp Zona Leste, né? é Ela recente. é bem nova. É recente. Eles ajudaram muito nesse processo. Então, o que a gente fazia durante a pandemia? A gente começou a criar uma espécie de boletim sobre a pandemia, porque faltava informação, lembra? Aquela época que não tinha Não tinha. informação, o Uhum. governo Bolsonaro escondendo as coisas e tal. E aí os professores, eles começaram a nos ajudar a suprir a população de dados. A gente saber o que cada quebrada estava fazendo também. Putz, Ermelino tava... Eles rodavam lá na ocupação de Ermelino Matarazzo, avisando a população para usar máscara, né, para ficar em casa, né, e a gente foi trocando essas tecnologias, né? Então o Padre Chicão também moveu uma ação junto ao Ministério Público para ter um auxílio emergencial, coisa do tipo. Então essa história a gente vai encontrando gente na luta que vai nos ensinando, né? Então o movimento Sim. social tem muito isso, é muito bacana. E dentro disso, o que que seria o Periferias pelo Clima, assim? O que que ele se diferencia da frente periférica? Muito legal. Na verdade, assim, no ano passado, quando a gente. Os fóruns de território, Fórum de Políticas Públicas da Noroeste, Fórum Social da Zona Leste, SP Lutas e Secasul, que é da Zona Sul, Rede Ambiental do Butantã, o MSTC do Centro, é, e a gente se juntou para formar a Frente Periférica, nós determinamos no ano passado para a gente criar o nosso manifesto. Então, o ano passado foi o momento de nascer esse movimento, de fato. Olha, vamos se estruturar enquanto organização. Então, a gente fez um manifesto, que esse manifesto rodou nas quebradas e ao longo de mais ou menos umas 30 rodas de conversa, 5 aqui na leste, 5 na sul e etc., a gente chegou no documento final. É um documento que ele tem os nossos princípios, falando sobre como surgiu as periferias, as lutas, as principais lutas, os desafios, as resistências e um pouco de um olhar que não é um olhar não é um olhar fechado de quebrada para quebrada.
É um olhar que convida outras potências para participar de uma luta pela quebrada, né? E olhar não só para resistência, mas olhar para potência. Por exemplo, esse podcast na Coab 2 é uma potência. Assim como esse podcast está trazendo conteúdo, trazendo discussões importantes e envolvendo o coletivo de teatro e de audiovisual numa potência, existem outras várias potências acontecendo nas quebradas e que são Sim. invisibilizadas. Quando a grande mídia trata da periferia, ela trata das mazelas. É enchente, violência, morte, O pobreza, jornal, é principalmente, desgraça. né? E a quebrada tem muita potência, tem sua própria literatura, tem sua própria música, tem os seus próprios podcasts, tem uma juventude periférica muito potente. Uhum. E o Encontro das Periferias mostra isso. O nosso foco não é só levar demanda mazela e provocar no poder público Essa atendimento a revolta, né? demandas, mas é unir as potências. Então, em 2024, a gente nasce. Em 2025, tem a COP30. O que é a COP30? COP30 é o encontro, né? Já estamos na 30, né? Então já tiveram Uhum. 30 COPs, que é uma conferência que acontece anualmente para discutir o clima. Né? Então, desde, se eu não me engano, 92, da Rio 92, até hoje, todo ano se reúnem os líderes mundiais, mas não começou pelos líderes mundiais. Começou pela sociedade civil. A sociedade civil organizada discutindo o clima, discutindo a emergência climática, e uma série de documentos foram produzidos para orientar os países, né? Orientar os países ao que chegamos no consenso dos 17 ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, os ODS, eles surgem nesse contexto, né? E aí, por que periferias e clima? A gente chegou à conclusão de que o tema periferia não é prioritário na COP30. A visão sobre meio ambiente de quebrada é diferente da visão de um ambientalista da Vila Madalena. De Então, a fato, gente é. chegou na conclusão de falar, cara, quem é o principal atingido pela crise climática? É a quebrada. Uhum. Quem vive ano após ano enchente? Quem mora perto de área de risco? Quem mora perto de área de aterro, de lixão, nos cantos da cidade? Quem é jogado para os cantos da cidade para atravessar para trabalhar? É a quebrada. Então, tudo isso é emergência climática. A gente é jogado para os cantos e esse trânsito que a gente faz na cidade, de sair da Coab 2 e ir trabalhar na Lapa, né? Eu trabalho lá na Lapa. Uhum. Sim. E você mora aqui na COB 2? Moro em Itaquera, mas Uhum. não na Coab 2. Esse trânsito, isso causa um efeito ambiental. Por que a gente não tem trampo perto da nossa quebrada? Que a gente tem que se Por que locomover que, até o por, centro. exatamente. Por que todas as cidades do mundo não poderiam desenvolver nas suas periferias um projeto de desenvolvimento que as pessoas morem próximo das suas casas? Só aí a gente já tem um grande impacto de proteção ambiental. O deslocamento é um problema. Aí a mesma coisa, pô, por que as pessoas vão morar longe, no centro? Porque existe uma palavra, um palavrão enorme, que é gentrificação. Já ouviram falar? É Sim. uma palavra feia, né? O que é a tal da gentrificação? No centro das cidades, você acaba tendo um processo de desenvolvimento de políticas públicas, de acesso ao hospital, de acesso à escola, de melhoria das condições do bairro, de praças, de parques, etc. O que isso acontece? O preço do aluguel vai lá em cima. O preço das casas vai lá em cima. E o que acontece com o povo pobre? Vai para as periferias, porque não tem condição de ficar no centro. Então, esse processo, inclusive de acesso à natureza, onde tem parque, onde tem praça, Áreas verdes, né? áreas verdes, onde tem? Principalmente nas áreas nobres, Sim. né? Então, esse processo de colocar a periferia no centro do debate do clima
é a virada de chave que a gente quer dar. É cutucar a ferida a partir de quem sofre com a emergência climática. E aí vem a questão do racismo ambiental, do, né, o que é o racismo ambiental, né? Que é um termo que os sociólogos criam para conectar racismo com o meio ambiente. Também é isso. Mas a questão é, as pessoas pretas e periféricas são as impactadas pela crise climática. E precisa e a gente precisa entender esse processo. Então, se existe um problema de degradação ambiental, de efeito estufa, de aumento da temperatura mundial e de é, chuvas extensas, chuvas mais extensas, secas extensas, como aconteceu no Rio Grande do Sul, como aconteceu na própria Amazônia também, que você viu partes do Rio Amazonas seco. Se isso está acontecendo, quem é o mais impactado? São os ricos? São as pessoas Jamais. Jamais, de área jamais. nobre? Jamais, jamais. Então, o processo do racismo ambiental discute isso. E a justiça climática é justamente falar como que eu faço um processo de reparação, né? E de antecipação ao problema. Porque é uma realidade. A mudança climática já está acontecendo. Então, o que as organizações pedem é que haja um processo de legislação, de decisão dos governos para que mude a matriz econômica, a matriz social, para que a gente caminhe para uma sociedade sustentável. Então, o Periferias pelo Clima, aí voltando na pergunta que eu tô bem animado, o Periferias pelo Clima, a gente vai promover nessas redes que eu falei, da Zona Sul, Zona Norte, Zona Leste, o tema principal da frente periférica é a discussão desse assunto. Se no ano passado a gente fez o Manifesto das Periferias, esse ano a gente vai fazer a Carta Compromisso Periferias pelo Clima, que é para Sim. levar a nossa verdade para lá, que não é uma verdade do- dos jardins de chuva da Vila Madalena Né, e nem não. das Não é palmeiras do Parque bonito, Trianon. né, não é Sim, bonito. E também, se você igual eu comentei aqui na questão do jornal, sempre vai mostrar como o Parque Ibirapuera tá bem propício para uma caminhada, numa área arejada, verde, limpa, e enquanto a gente tem um contrapartida, né, a enchente aqui que teve por conta de uma chuva, ou até mesmo quando desaba alguma coisa, né, os barrancos por aí também. Não, e inclusive o Parque do Carmo também é um dos maiores da América Latina também, não é o do Brasil? Não sei, não mas acho que é sei, da América cara. Latina. Mas sei que é muito difícil É. aparecer qualquer coisa no É, jornal. E porque tá enquanto aqui, né? porque justamente porque tá aqui na periferia, mas assim, perto do Ibirapuera, que ele difere, né, tipo, é tão verde igual, assim, né, só a questão que lá é mais branco, é mais rico, é mais classe média. Sim. E também, eu não sei se você já ouviu falar, da Comigrar, você já ouviu falar? Não, me Comigar é conta uma aí. conferência, eu conheci na São Judas também, na universidade, né, que eu faço direito, e aí eles têm uma conferência que é para imigrantes, apátridas, enfim, e aí eles reúnem eu não sei dizer se veio pelo poder público que iniciou ou se foi do poder civil, assim, da população, Uhum. mas ele une diversas, lideranças de imigrantes, apátridas, expatriados, para que eles debatam também políticas públicas dentro desse nicho que é ser imigrante no Brasil, né, que é não ter um CPF, por exemplo, que é você vir de refúgio também, né, que são os casos dos refugiados, por exemplo. Sim. Então, até me lembrou um pouco essa similaridade, não debate muito sobre o clima, mas também sobre a política pública que cada parte merece ser tratada, né. Sim. Então, bem como aqui a gente precisa dessa parte ambiental, que é as enchentes que tem aqui, por exemplo, que são muitas, né, e chove muito Muitas. mais forte, a Jacupêssego aqui Ixi, já era. O rio para, ali. né. E não só, mas outros lugares cada vez mais se aprofundando, né, nos extremos, falando pela leste, porque eu sou daqui, mas Tiradentes, quando a gente já chega lá, já é uma coisa, que é diferente de Itaquera, que é diferente do Alvim. Sim. E me lembrou um pouco, né, a questão da comigrar, né. Não Uhum. vou saber o que significa
cada letra. né? Mas tem a ver com Mas tem imigrantes que... Imigrar, imigrantes, eu não imigrantes, sei. expatriadas, apátridas e tudo isso. Porque também é muito importante ver a necessidade de cada pessoa e de cada nicho, né? Assim como o do imigrante é um, Sim, do periférico é outro, e do imigrante periférico também é outra, né? Porque também Tá. existe o pessoal, por exemplo, que a gente até comentou nos bastidores de algum outro episódio, que vocês não vão saber qual que é, que eu também não lembro. Sobre os bolivianos, né, por exemplo, né, que sim, vem bastante de refúgio também para cá para conseguir uma condição melhor e acaba ficando no Brás, que mesmo sendo uma região centralizada, ainda tem o seu extremo do Brás, que é a parte dos bolivianos, né, que eles sim. pegaram aquele lugar. E aí é sobre a necessidade de cada um e nessa comigrar, a dicção tá difícil aqui hoje. E nesse evento, cada liderança fala sobre a necessidade de cada um. Então, nesse evento, eu vi uma pessoa do continente africano falando qual que era a sua demanda em relação ao racismo e em relação à moradia, enquanto eu vi o pessoal que era da América do Sul falar de outra que também, né, e também os turcos, os árabes que vêm para cá, que ocupam bastante lugar ali no Belém, Sim, na Moca também. E aí é muito importante ser bem cuidadoso e cauteloso com cada necessidade, né? Porque Total. não só excluir o meio ambiente, porque, ai, meio ambiente só jogar seu lixo no lixo. Não é só isso, né? sim. Acho que Também é é. a importância de cada projeto, assim, o cuidado Uhum, com o outro, ou também com o meio ambiente, enfim, ou até com a periferia em si. Porque que nem dentro desse projeto do clima, Jornada Periferias do Clima, é, dentro desse projeto, o conceito que vocês colocam de cultura, como que é esse processo de você colocar a cultura ou até aprendizagem, assim, dentro desse projeto? Como é que funciona? Olha, cultura, eu procuro, principalmente porque a minha militância vem da cultura, procuro conversar sempre com os companheiros que a cultura tenha uma ponta de lança. Ela tem que estar junto eh, e como ação prioritária. Porque às vezes o movimento social ele tem aquele formato meio engessado, aquelas rodas de conversa, que é muita falação, né? sim. E a cultura vem com uma outra linguagem. A cultura vem com a linguagem do sensível, do saber, do intelecto, né? E às vezes um MC, né? A gente convidou pro Encontro das Periferias, foi uma história fantástica. Essa é uma história para um podcast só. Mas a gente trocando ideia com uma liderança chamada Milton Salles. Vocês conhecem? Já ouvi Milton falar bem Salles, por cima. eu já ouvi O nome falar. não Quem é é o O meu Milton estranho. Salles? não é estranho esse Esse nome. cara é uma figura, vocês precisam trazer ele aqui. O Milton Salles, ele é fundador do Racionais. Fundador. Hum. Agora sim, Ai, faz Ele. tá vendo? sentido. Qual que é a história desse cara? E ele é uma das lideranças lá da favela do Moinho também, morou lá por muito tempo e tal. E aí, nesse processo de busca de pessoas e tal, a gente foi atrás dele. Falou: olha, a gente precisa de uma ajuda sua para conectar com a galera do centro e tal. E o Milton Salles, cara, ele deu uma aula assim para nós para dizer assim, cara, o Racionais MC não é um projeto somente musical, é um projeto musical revolucionário e político. Né? A ação do Racionais é uma ação política de conscientização da juventude negra, especialmente. E aí, cara, ele contou um pouquinho da trajetória do Racionais. Ele falou, cara, os primeiros discos do Racionais, acho que o primeiro disco deles, ele era. A galera que curtia não era uma galera de quebrada, era uma galera meio de classe média, universitário, parará, que o rap tinha um lance da conscientização, porra, que legal e tal. E aí, cara, e eles se preocupavam muito, e a gente tava num momento, quando eu fui falar com ele também, do tipo, putz, a gente vai fazer um encontro das periferias, como que vai ser? Vamos trazer artista, não tem cachê e tal, não sei o quê, não tem apoiador e não sei o quê. Aí ele contou uma história do Racionais, que ele falou o seguinte, falou, olha, cultura tem o poder de mover a alma. E o Racionais,
na caminhada ali dos meninos, que eram meninos na época, agora são Sim. senhores, Com todo respeito. é, né? O Racionais, quando ele fez o primeiro disco, eles estavam muito assim descrentes, no sentido de tipo, puta, não estamos chegando na quebrada, né? A gente tá atingindo o público, não tem nada a ver com o que a gente quer, que é uma revolução mesmo, para chegar na grande massa, né? Na juventude negra. E, pô, tá faltando patrocínio, e quem que vai nos patrocinar e não sei o quê. Aí o Milton tava andando com eles no centro, ele falou, ó, sabe quem que é o teu patrocinador? Olha aquele menino catando latinha. Ele virou, mostrou pros caras. Tá vendo aquele cara ali, ó? Quando ele cantar o seu som, você tem um grande patrocinador. Esse foi o estalo. Esse foi o estalo pro Racionais. E pra gente também, pra falar, cara, às vezes a gente fica tão descrente, às vezes, das coisas, e, e o Racionais começou a mudar o jeito dele de fazer música, voltado para aquele jovem, cara, que conectasse com a alma daquele jovem. Então, o desafio do Encontro das Periferias é esse. Não é um movimento de cabeçudos intelectuais da quebrada. Tem que ser uma parada popular, cara. Então, a cultura, ela tem esta centralidade. Então, a gente teve um momento no Encontro das Periferias que foi, assim, pra mim, até me arrepio, só de lembrar, cara. Que a gente fez todo aquele debate, né? A gente trouxe o Claudinho, que é ouvidor das polícias, para trocar uma ideia, né? Com outro companheiro também, que é um advogado de direitos humanos, discutindo a questão da violência policial. Aí trouxe uma galera falando sobre emergência climática, sobre racismo ambiental. Aí teve uma galera de educação, debate em cima de debate. Aí trouxe uma batalha de rima e tal. Aí, cara, quando o evento parou, tem um menino lá do Instituto NUA, não lembro o nome dele. E ele também faz parte de podcast e tal, lá na favela do Pantanal. Terminou o evento, cara, todo mundo foi pro palco. Assim, é histórico isso, cara. Pra mim, o que refletiu pra mim o Encontro das Periferias foi histórico neste momento. Que aí virou uma chave também pra galera. A gente terminou o evento, aí todo mundo interagindo, vamos tirar foto, não sei o que, não sei o que. Aí esse menino, ele veio no meio, era um palco, né? Veio no palco, todo mundo cara, foi uma virada assim, foi muito revolucionário aquele momento, cara. Ele estava no fora do palco, né, na plateia, e toda a plateia, toda a galera que tava lá no palco, né, porque todo mundo desceu para confraternizar e tal, e ele no auditório. Cara, ele mandou uma poesia que é o papel da cultura. Ele mandou uma poesia, assim, falando sobre quebrada, sobre a realidade Foi da no quebrada e freestyle tal. assim? Foi no freestyle, Foi no assim. freestyle, foi no Caramba. freestyle. Só que ele mandou um negócio, assim, que, meu, foi assim. A gente fez 6 horas de evento. Em 3 minutos, o cara quebrou a perna de Quebrou todo todo mundo, mundo. cara. Nossa Desestabilizou o senhora. pessoal. Desestabilizou, assim, no sentido de emocionar, de mostrar o poder da cultura. Sim, Então a cultura tem uma centralidade, a cultura, falando de arte mesmo, de arte, sim. cultura, ela tem uma capacidade de revolucionar. De tocar, né? Tem um camarada que manda um beijo pra ele, que é o Adriano Diogo, Beijo. que ele falou assim uma vez pra mim. Ele falou, Matheus, você é um militante da cultura. E a cultura não forma burocratas. A cultura forma revolucionários. Isso pra mim se a gente está formando um movimento social com essa pegada de fazer transformação social potente, a cultura tem centralidade. A cultura move a alma. Sim. Então é Sim. isso. Hoje você enxerga que o maior público que adere a esse movimento jovens, são jovens adultos, velhos, Cara, tem. É velho. velhos, idosos. Olha, por incrível que pareça, assim, eu acho que tem uma geração anterior à nossa, 50, 60 anos, que é muito engajada. Que eles têm uma linguagem de movimento social. É, Isso é muito bom, porque a galera é muito engajada e vem. Então tem uma galera mais velha no movimento.
Mas por outro lado, afasta a juventude. Hum. Porque no sentido assim, essas rodas de conversa infinita, com muita falação, afasta a juventude. Demais, né? Sim. O pessoal Essa é a não minha tem avaliação. tempo, né? Fala que não tem paciência também, Não tem né? paciência. A gente achou o termo lá no Encontro das Periferias, que é os caçador de borboleta, cara. Ah, Puta, meu, esses caras chegam na reunião, mas quer caçar umas borboletas, cara, porque não chega a nada, mas quer falar, Quer velho. quero falar. falar. Tem que dar um Então, limite aí. mas eu acho que tem um avanço pra gente ter esse ano. Acho que é um movimento que tá ganhando força agora. A juventude participa principalmente na produção mesmo do evento. Então tem uma galera lá do Instituto NUA, né? A Rádio TV no Ar, um beijo pra eles também. Que eles estão lá, eles fazem toda a parte de produção do evento. Só que eu sinto falta ainda dos jovens no debate, cara. E aí eu sei porque eu não sou tão velho, né? Então eu tenho 34 anos e eu me sentia meio acuado nesse ambiente meio roda de conversa. Aí as falas, aí às vezes tem uma fala mais agressiva, ficava meio Vai pra inibido, trás. cara. Ficava meio inibido e tal. E aí por isso que eu acho que tem um papel também da cultura de quebrar um pouco esse ambiente duro. Porque a gente é de esquerda, cara. A gente é meio duro às vezes pra falar e tal. É muita coisa pra falar que acaba que fica meio, Às vezes você se perde dentro de você mesmo, assim, do que É, você quer. meio Tanta prolixo, pauta né? que quando você vai. Aí você. Pô, mas eu vou falar o que primeiro? Ou se eu falar disso aqui primeiro, eu não vou conseguir falar E aí depois. puxa já numa outra pauta que vai falando, e isso o jovem realmente não tem muita ciência, né? É. Organização, não sei. Mas assim, é uma coisa que eu acho que deveria ser cada vez mais implantada nas escolas, assim, o debate, porque Sim, cansaram dos debates. Eu lembro que na minha época tinha, tipo, aquela famosa discussão, né? A favor e contra o aborto, a favor e contra a tinha. legalização das drogas, Foi que meio que dividia a sala um. de um lado Sim, pra a gente tinha debater. debate. No ensino médio mesmo, a gente tinha É. debate. E aí, no terceiro ano do ensino médio, a gente fez uma simulação de júri. Nossa, a gente De também. ficar debatendo ficar- mesmo. Sim. O meu a gente também fez um tribunal, assim. Lógico que Simulação, não, nem se enquadra no mesmo, mas Sim. enfim. A gente jogou Carandiru na minha sala, que não tem nada a ver com o debate mesmo, mas assim, só julgar o caso mesmo. Mas também houve essas separações de vamos dividir a sala no meio, você apoia ou não, você vai ficar do lado que é contra, e você vai ficar do lado que é a favor, e vocês vão Sim. debater. Eu acho que falta, eu não sei se tem, né? Porque eu Então. não tô no ensino médio, mas falta, eu acho que incluir isso nos jovens, né? Porque eu não vejo mais essa vontade de debater e mostrar um ponto Eu acho que também a pessoal. vontade de aprender e buscar também. Eu sinto muita falta agora nessa geração de agora. A vontade e, tipo, buscar saber das coisas, sabe? Estudar, né? Fica preguiçoso, sabe? Tipo, Fica. eu fico só na minha zona de conforto, vou estudar pra fazer a prova da escola, pra terminar a escola e já era. Dito isso, vocês pensam em alguma forma de trazer o jovem diferente, né? Já que é uma dificuldade o jovem debater, vocês já pensaram em uma forma de trazer o jovem para debater? Ou Eu acho que, inclusive, esse poeta que foi lá no auditório, ele curte muito batalha de rima. Aí uma vez ele virou pra gente, né? Que às vezes ele vinha na reunião, ficava quietinho. Meu, vocês ficam 3 horas falando, reunião da reunião da reunião. Cara, na batalha de rima, a gente amassa um ao outro, faz revolução e toma cerveja, cara. em 3 minutos, 5 Em 3 minutos. Em 30 minutos, vai, 30 vamos colocar aí, minutos. vai. Assim de 5. Então eu acho que tem uma relação que é com a cultura, cara. O caminho é a cultura, o caminho é trazer as batalhas de rima pro rolê. A batalha de rima tem uma veia revolucionária, O né? A slam cultura de também, rua, né? o slam, os saraus, tem uma cultura revolucionária que inclusive a gente está perdendo, né, gente? Na última Já foi mais eleição, forte. na última eleição eu vi cara aí falando MC que corre batalha mesmo, falando, não, é porque esse Marçal, se ele colar na batalha de rima, ele amassa todo mundo. Ai, gente. Vou votar nele. Eu falei, meu Deus, cara, que Ai, é que dor. isso? Complicado. Que é isso, Sim. cara? Tem uma E galera aí você que- viu que esse cara ele estudou bem em São Paulo. Esse Pablo Marçal, ele ainda bem que ele, né, agora tá fora do jogo. Mas ele estudou São Paulo, cara, e aí de repente ele apareceu com o bonezinho, aí começou a falar gíria, Sim, aí falou da música esperto, do ele Racionais. O que ele é queria? Se esperto. conectar com essa juventude, cara. Sim.
E aí, assim, a preocupação foi, a gente quase perdeu a juventude periférica. E a juventude periférica tem o poder de transformação. A gente não pode perder esse norte. E, cara, cabe aos movimentos sociais, inclusive a frente periférica, incluir o jovem, cara. Se não tá conseguindo incluir dentro do contexto geral, porque às vezes é meio intimidador e tal, tem que criar os núcleos de jovens para trazer essa capacidade transformadora, reveladora. Olha esse podcast, que potência, né? Com A gente certeza. falar, né? É também sobre a gente se ajudar nessa defasagem política que a gente está passando, cultural também, com a poluição sonora, com a poluição do ar, com a poluição ambiental, que afeta todo mundo aqui, né? A Sim. criança, o jovem, o adulto, o idoso. E aí também com a frente periférica, que retrata ainda mais essa parte da política pública acrescentando na cultura, porque para o jovem é chato falar de política hoje em dia e também antigamente era. E cada vez vai ser mais, né? Porque esse assunto de você falar demais, né? De você caçar a borboleta. Então, pro jovem já é chato falar de política. Então, você Sim. conseguir. É igual a mãe que bate a abobrinha na sopa e fala que não tem, sabe? É você enfiar ali a É, cultura junto com a política e a pessoa absorver de uma maneira mais é. aceitável. Você Sim. sabe que a política, né, que a gente passou por um período também que a política também tá virando entretenimento, que é hoje a política institucional, a como que eu posso dizer, a guerra por atenção, né, que a pessoa tá lá no TikTok, no Instagram, a guerra por atenção está fazendo com que os políticos da política institucional gerem seus conteúdos. Uhum. Então você pega o Nicolas Ferreira, Ai. o É. MBL, a extrema-direita navega muito bem nesse espaço. Sim. Sim. A política como entretenimento. Né? Então a galera começa a achar que política é invadir a universidade, colocar o celular na cara do professor e fazer conteúdo. Fazer Porque pergunta. o professor tá fazendo ideologia aqui na Uhum. sala. Porque olha aqui, ó, não posso fazer uma pergunta. Vocês viram isso daí, o tal Sim, do esse é Wilker um Leão? idiota. Então, a O política tá Mamãe virando Falei também, que entretenimento. caiu, né? Sabe, o Mamãe Falei também deu uma sumida, mas também era outro idiota. E aí, um segundo projeto que a gente tem na frente periférica, puxando o gancho, o chamamento para esse projeto foi justamente isso. Chega de política de performance para rede social. Política é transformar a vida das pessoas. E aí, para transformar a vida das pessoas, a gente precisa de conhecimento. Então, tem o segundo projeto que a gente falou sobre periferias pelo clima. Esqueci de falar que a gente vai para a COP30, vai fazer debates. Então, convidar todo mundo para participar dos debates que a gente vai promover. Inclusive, já estou convidando vocês também para Com levar o certeza. Pode falar. podcast, participar. Vamos fazer rodas de conversa aqui na Leste, seminário e o Encontro das Periferias. Mas o que eu ia falar do projeto Pedagogias da Quebrada. Esse projeto também foi um desdobramento do Encontro das Periferias do ano passado, que a gente, muito pela experiência dos mais velhos, de falar assim, olha, vocês têm que bater na porta do governo também, da política pública e pautar as coisas. Parar de ficar caçando borboleta e lutar por direitos de fato, né? Uhum. E aí, um desdobramento que a gente teve foi pautar cursos no Instituto Federal. Vocês devem conhecer a luta, né? Vocês já ouviram falar da luta do Instituto Federal, da cidade de Tiradentes, Sim. Sim. né? Tem uma luta aí para implantar um instituto. Mas aí a gente fez uma reflexão que é a seguinte: beleza, a gente pauta instituto. Pra quê? Pra ter curso, gente. Vamos pautar Uhum. curso que seja interessante para quebrada, seja interessante para o que a gente intenciona. Tanto curso de formação profissional, que, por exemplo, o Instituto Federal de São Miguel, ele tem um curso de audiovisual. Sabiam disso? Não. Não Cara, sabia tem um não. curso tecnológico lá e técnico de formação em audiovisual. Cara, em São Miguel. Aqui do De lado. graça. Aqui do De graça. lado. Com excelentes professores e tal. Então a gente tem que pautar essas instituições para abrir a porta para a população, abrir a porta para os movimentos populares. E aí o Pedagogia da Quebrada, aí que entra o Pedagogia da Quebrada. A gente fez 5 conversas entre os movimentos para entender o que na visão desses coletivos
são formações que agregariam na luta, né? Uhum. E aí a gente chegou à seguinte conclusão. Número 1, voltando ao assunto da cultura. O primeiro que a gente pautou, curso para produção cultural. Curso para produção de eventos, É importante, né? Montar um saber operar uma projeto. mesa de som, que eu tô vendo ali ele operando, sabendo operar uma, uma câmera, né? Sim. Cobrir um evento, fazer uma produção mínima de um evento. Tem 3 meses de orçamento, curso, cara, projeto. para as pessoas começarem a melhorar o seu trabalho, né? Segundo curso que a gente pautou, educação popular. A gente tem que voltar nos conceitos de Paulo Freire. A gente tem que defender o que a gente mais avançou, né? A gente tem um grande filósofo na história do Brasil, um grande educador, Educador. está sendo massacrado pela extrema-direita, que tem método para ajudar a Funcional. gente, Sim. para instrumentalizar os nossos coletivos, nossos movimentos, para formar a sua própria pedagogia das quebradas, educação popular, né? A gente tem os cursinhos, a gente tem os coletivos de cultura, que nada mais é que o círculo cultural que o Paulo Freire falava, né? Uhum. E tem Augusto Boal, né? Que o meu querido Gama também já estudou, certo? Teatro do Oprimido, né? Sim. A gente tem que resgatar isso. O terceiro curso é o curso de agente de desenvolvimento local. Porque tem muitos projetos como o de quebra, que de quebra transforma a quebrada, cara. Sim. Isso aqui é algo muito transformador, é muito potente. E aí existe método para melhorar isso, para atuar de fato, pautando um processo de desenvolvimento econômico, de desenvolvimento cultural, de desenvolvimento em vários aspectos. E aí tem um curso de agente de desenvolvimento. O melhor do que tem na geografia, Milton Santos, né? Estudar os territórios, como desenvolver aqueles territórios, como olhar para os indicadores de saúde, de educação e melhorar a vida do povo, né? Sim. E aí o último, que é o primeiro, na verdade, que a gente abriu, foi quase que unânime, assim, os coletivos e os movimentos pautarem que querem aprender sobre orçamento público e política pública. Pô, como que eu faço para pautar mais verbo pro Vai? Como que eu faço mais podcasts como esse brotar na quebrada? Tem uma disputa política anual, que é no orçamento público, que a gente tem que estar engajado nessa luta. Tem uma disputa que é plurianual, que é o plano plurianual, que a gente vai lá debater o plano de metas, né? O plano diretor, né? Que é para 10 anos para pensar a cidade. É o lugar onde a gente tem que estar. Que a gente pensa só assim, que é o lance da política de performance e a política real. A gente acha que é só o vereador, né, ou o parlamentar, ou o prefeito que faz política. A gente faz política o tempo todo. O tempo todo é política. E quando a gente começa a conhecer as leis, né, advogada? Quase lá. Os canais, cara, de participação social e as conquistas que essa galera mais velha conseguiu avançar, a gente tem que falar, cara, vamos se instrumentalizar. Porque conhecimento é poder. Conhecimento ninguém tira. E a quebrada é muito potente. A quebrada tem inteligência, tem sua própria pedagogia e pode transformar, cara. Colocar conhecimento. Então a luta lá na frente periférica, no fórum social, é uma luta ampla. O meio ambiente está dentro desta luta ampla. E quando a quebrada entender que a luta ambiental é algo prioritário, que a relação com a natureza é uma relação muito genuína, muito humana, que os povos das periferias são povos da floresta, que a nossa relação é uma relação ancestral, a gente vai se conectar com algo muito poderoso, com a nossa ancestralidade indígena, com a nossa ancestralidade negra e também ibérica, né? Para a gente se conectar com isso que é muito poderoso, a relação com a natureza. Então, a gente tem esse direito e a gente tem que lutar por ele, cara. A quebrada tem que ter árvore, a quebrada tem que ter parque, mas mais que isso,
A vida das pessoas tem que ser preservada. A gente tem que ter moradia decente, a gente tem que ter acesso à água, né? Tem lugares em São Paulo que não tem acesso à água. Aqui em São Mateus, né, que a gente fala, luta ambiental. Às vezes vem na cabeça, não, a gente está no dia 5, 6. 5, 6. Hoje é dia 6, né? É 5. Dia 5, Dia Mundial do Meio Ambiente. Então, falar sobre isso nesse dia é muito potente. Boa. Mas a gente tem que falar sobre uma perspectiva. E a perspectiva tem que ser da quebrada. Por quê? Uma coisa é discutir Jardim de Chuva na Vila Madalena. Uma coisa é discutir o Salgueiro do Parque Trianon. Outra coisa é discutir o lixão de São Mateus. Outra coisa é discutir a petroquímica de Santo André. Olha só, gente. Em São Mateus, 400 mil pessoas moram lá. Mais Santo André, mais Mauá, dá mais ou menos 1,5 milhão de pessoas. Sim. Você tem o solo destruído por conta do aterro sanitário, né? Você tem a água poluída por conta de um aterro. Se torna uma ilha de calor, porque aquele aterro enorme forma uma ilha de calor. Você não tem árvore para absorver o calor, você forma uma grande placa de terra, né? Sim. E que forma uma ilha de calor. É muito mais calor nessas regiões. A petroquímica despeja alguns gases na atmosfera que São Mateus e Santo André têm o maior índice de hipotiroidismo do Brasil. Então, a quebrada precisa entender isso, cara. Luta ambiental não é abraçador de árvore gratiluz. É luta por saúde, é luta por moradia. Então, o desafio do Periferias pelo Clima é colocar nessa perspectiva. Então, eu convido a todos depois para dar uma olhada no Instagram. A gente tem um vídeo de lançamento. Já fala aí. Já pro pessoal Frente não perder. Periférica SP ou Frente Periférica por Direitos SP. Mas dá uma olhada lá, Frente Periférica, que você vai achar. Mas é isso. Curtam a nossa página. A gente vai ter uma jornada aí de junho até setembro para promover esses debates sobre clima, e não é só sobre clima. A gente vai discutir violência policial, a gente vai discutir política de moradia e educação. Temas importantes. E vamos ocupar a COP30. A gente vai levar uma galera para lá para levar as nossas verdades. Então é isso, participem. A gente conta com a ajuda de todos para construir essa coletividade, essa carta compromisso, Periferias pelo Clima. É isso. É isso, gente. Fiquem com esse recado aí no futuro que vocês vão receber em algum momento, não sei quando. A gente vai encerrar por aqui, então eu queria agradecer a Luísa aqui ao nosso episódio final. Não sei se vai ser o final também, né? Fica aí, se vai ser. Fica aí pra produção. Fica no episódio. Cortar ou não. Ao nosso episódio, uma coisa corta, enfim. E também queria te agradecer também por ter cedido um tempo, por estar aqui falando sobre o seu trabalho, que foi um tema que a gente não abordou ainda, né? O meio ambiente, a gente até falou com a Ju Costa, que tem uma participação muito importante no meio ambiente, mas você enfatizou também bastante, sim, se completaram, né? Fizeram, né? Com sucatas também. Com sucatas também. Total. Então, queria agradecer a sua presença, por tanto ensinamento, né? Igual a gente falou, a arte, a cultura ela não é só a música, a dança, embora seja e seja importante, também as questões ambientais, as questões políticas, as questões de saúde mental, de hospitalização e políticas públicas que as pessoas precisam conhecer e ter acesso. Sim. Né? Então, a gente aqui de ETEC, né? Que é a Luísa, o Felipe aqui também, meu amigo da produção. Isaac tá na ETEC também. Tá na ETEC também? O Isaac? É isso aí. O Isaac também Boa, com a Isaac. gente, né? A gente tá aqui, todo mundo ETECiano, todo mundo aí do Paulo Freire também. Então, que fiquem aí com essa resistência, também com esse ensinamento. Muito obrigada. E também fica à vontade aí de passar a palavra para você dar um tchau, dar um beijo pros seus filhos, né? Pra sua família. Um beijo, um abraço. Falar que a gente faz esse encerramento aqui sempre agradecendo, porque a gente tem o podcast aqui para trazer vocês para ter essa conversa, mas nesse último dia
é muito conhecimento que a gente ganha, então a gente Nossa, agradece de Fê, a verdade cabeça mesmo. tá aqui, ó, Minha cabeça gigante tá já. desde sempre, sério. É muito conhecimento, a gente agradece bastante, porque talvez muita coisa que você falou é algo que a gente Não para pra pensar. não para pra pensar, não viu ainda, ou não pegou pra estudar, pra aprender também. Então é muito importante. A gente agradece bastante. Gente, eu que agradeço demais. Como eu falei no começo da conversa, hoje eu já queria conversar no De Quebra. E de quebra, né? Né? Eu já queria há muito tempo, já tinha falado pro João, falado, João, me chama que eu adoro trocar ideia. Então eu quero agradecer demais o convite de vocês Imagina. e mandar um beijão pro meu filho, Um pros beijo, meus filho. pais, pra minha namorada também, Fernanda, né? Beijo. Amor. Ai, que Jesus tá parado de chegar. Tá chegando dia 12 de junho, não sei se vai ao ar até lá, mas Fica aí a homenagem. fica aí a dica, hein? Se vocês estão vendo no futuro, todos os dias é dia do namorado, hein? É isso. E é isso, gente. Muito obrigada a todo mundo que assistiu. Assistam os outros episódios também, acompanhem nossas redes sociais. E um beijo. Tchau, Valeu, tchau. gente. Tchau. Tchau, tchau.